O homem que carregou a cruz de Jesus, a história não contada. Você já se perguntou quem era o homem que, em um dos momentos mais cruciais da história, tomou a cruz de Jesus e a carregou até o local da crucificação? Um simples detalhe na narrativa bíblica, mas que carrega uma lição profunda sobre fé, sacrifício e a verdadeira entrega. A história desse homem, que por muitos é ignorado, tem algo que pode mudar completamente nossa visão sobre o verdadeiro significado da cruz e do sofrimento de Cristo. Em um mundo onde a dor, o sacrifício e as provas da vida parecem cada vez mais presentes, muitas vezes esquecemos o poder que esses momentos têm de nos moldar espiritualmente. Jesus, em sua jornada para a cruz, demonstrou não só sua divindade, mas sua humanidade. Cada passo em direção ao Calvário estava imbuído de significado, e a cruz que ele carregava simbolizava o peso do pecado de toda a humanidade. Mas, naquele momento, um homem desconhecido foi chamado para carregar aquele fardo pesado, e ao fazer isso, ele se tornou parte da maior história de redenção que o mundo já conheceu. Quem era esse homem? O que nos ensina sua participação, aparentemente secundária, no drama da crucificação de Jesus? A Bíblia fala pouco sobre ele, mas os poucos detalhes que temos revelam muito mais do que um simples assistente de um dos momentos mais dolorosos da vida de Cristo. Este homem sirineu talvez tenha sido um estranho para muitos, mas para os cristãos, sua ação se tornou um símbolo de compaixão, obediência e entrega. Ele não pediu para carregar a cruz. Ele não foi escolhido por sua força ou por seu desejo de estar perto de Jesus. Ele foi simplesmente forçado a fazer isso. Mas, ao fazer, ele se tornou parte do plano divino, cumprindo um papel fundamental na jornada de Jesus. Enquanto Jesus caminhava, sem forças, já marcado por tortura e humilhação, o fardo da cruz se tornava mais pesado a cada passo. O sofrimento físico de Jesus, embora profundo, não era o único que ele estava carregando. Ele carregava também os pecados do mundo, os nossos pecados. E quando o homem de Cirene foi chamado a ajudar, foi como se o peso do pecado fosse compartilhado por um momento, um ato de compaixão que ressoaria por toda a eternidade. No entanto, essa história não é apenas sobre o homem que carregou a cruz. Ela é sobre todos nós. Quantas vezes em nossa vida somos chamados a carregar nossas próprias cruzes, não por escolha, mas por necessidade? Quantas vezes, em momentos de grande dor ou sofrimento, somos forçados a tomar o fardo da vida em nossas mãos e seguir adiante, sem saber para onde estamos indo ou o que nos espera? Como Cirineu, somos chamados a suportar, sem entender completamente o propósito, mas com a fé de que Deus está conosco, mesmo nas horas mais difíceis. E assim, quando olhamos para essa história, não podemos deixar de refletir sobre nosso próprio papel. Estamos dispostos a carregar as cruzes de nossa vida, como o homem de Cirene? Estamos prontos para ajudar, para servir, para carregar o fardo de nossos irmãos e irmãs em Cristo, assim como Jesus nos ensinou? Vamos descobrir juntos o que a história desse homem pode nos ensinar sobre sacrifício, fé e os caminhos de Deus. Enquanto seguimos refletindo sobre a coragem e a fé do homem de Cirene, devemos lembrar que o verdadeiro significado de carregar a cruz vai além do sofrimento físico. Carregar a cruz é um ato de entrega total, de confiança em Deus, mesmo quando não compreendemos o caminho à nossa frente. Esse homem, que nem mesmo pediu para ajudar, nos mostra que muitas vezes o serviço a Deus vem de formas inesperadas. Ele foi escolhido para um papel fundamental na jornada de Cristo, e embora sua ação possa parecer pequena na narrativa, foi um momento decisivo no cumprimento do plano divino. A vida de Cirineu também nos ensina a importância de carregar as nossas próprias cruzes com coragem, sem desanimar.
Todos nós enfrentamos desafios em nossa caminhada de fé. O sofrimento, as lutas e as adversidades são parte do nosso crescimento espiritual. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas ele nos deu um exemplo perfeito de como devemos agir diante delas. Ele nos mostrou que, mesmo na dor, há um propósito maior, um plano divino que se desenrola diante de nós. O homem de Cirene, ao carregar a cruz, não apenas ajudou Jesus, mas também teve sua própria vida transformada por aquele ato de serviço. E é assim que a oração entra em cena. Quando carregamos nossa própria cruz, muitas vezes precisamos de força e orientação. A oração é a chave para obtermos a sabedoria necessária para enfrentar os tempos difíceis e para encontrarmos paz em meio ao sofrimento. É através da oração que buscamos a ajuda de Deus para nos dar força, coragem e a sabedoria para carregar as cruzes de nossas vidas, assim como Cirineu fez. Não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está conosco e a oração é a forma de nos conectarmos com Ele e de recebermos seu consolo e direção. Agora, convido você a se unir a mim em oração. Coloque suas intenções nos comentários abaixo. Se você está enfrentando dificuldades ou desafios, ou se tem alguém em sua vida que precisa de oração, escreva aqui e vamos orar juntos. A oração tem poder e, como comunidade de fé, podemos apoiar uns aos outros. Cada oração é um passo em direção à paz, à cura e à vitória. Não subestime a importância desse momento de oração, seja por sua própria vida ou por aqueles que precisam do consolo divino. Se este vídeo tocou seu coração e você sentiu a presença de Deus através dessa reflexão, não se esqueça de deixar o seu like. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo mensagens inspiradoras e transformadoras. Inscreva-se também no canal para não perder outros vídeos sobre fé, esperança e o poder de Deus em nossas vidas. Que a paz de Cristo esteja com você e sua família e que juntos possamos continuar crescendo na fé e no amor de Deus. Vamos orar juntos agora e fortalecer nossa jornada de fé. Que Deus abençoe você poderosamente. O momento crucial da cruz. O momento em que Jesus, exausto, ferido e humilhado, é forçado a carregar sua cruz até o local da crucificação, é um dos episódios mais poderosos e transformadores da história. O peso físico da cruz, juntamente com a dor intensa de ser carregado após os açoites e os maus tratos, simbolizava não só o sofrimento de Cristo, mas também o peso dos pecados de toda a humanidade. Naquele momento, a jornada de Jesus para o Calvário não era apenas uma caminhada de dor física, mas uma missão espiritual imensurável que ele estava cumprindo em nome de todos nós. A caminhada com a cruz é um dos momentos mais emblemáticos da paixão de Cristo, um evento que poderia ter sido evitado, mas que, para a salvação da humanidade, foi necessário. Quando olhamos para Jesus carregando sua cruz, vemos mais do que um homem em sofrimento. Vemos o Salvador do mundo, que voluntariamente aceitou carregar o peso dos pecados de toda a humanidade para trazer redenção. Não foi uma escolha fácil. A cruz não era apenas um pedaço de madeira pesada, mas um símbolo do sacrifício iminente, do sofrimento físico e emocional que Jesus sabia que estava por vir. Cada passo que ele dava em direção à crucificação era um passo mais próximo do cumprimento de uma profecia que mudaria para sempre o destino da humanidade. É importante destacar que a cruz não era apenas o fardo físico que Jesus carregava. Cada pedaço de madeira estava impregnado com os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que viveriam antes e depois dele. Cada golpe, cada respiração ofegante, cada movimento feito sob o peso da cruz não era apenas um reflexo do sofrimento de um homem em suas últimas horas de vida, mas uma expressão do amor incondicional de Deus por nós. A dor de carregar a cruz não era simplesmente a dor de ser ferido.
Era a dor de carregar o peso da culpa, da vergonha e da separação que o pecado traz entre o homem e Deus. A cruz de Jesus era a nossa cruz, a nossa dor, o nosso pecado. Ele estava carregando tudo isso para que nós pudéssemos ser livres. Enquanto Jesus caminhava, suas forças diminuíam a cada passo. Sua carne estava aberta, marcada pelos açoites e pelas espinhas de uma coroa de espinhos, e cada movimento que ele fazia refletia a humanidade de seu sofrimento. Mas havia algo mais profundo acontecendo naquela caminhada, algo que só podia ser compreendido através da lente da fé. Mesmo diante de tamanha dor, ele continuava a andar em direção à cruz, sabendo que aquele era o único caminho para a salvação de toda a humanidade. Mesmo sob o peso insuportável da cruz, Jesus nunca vacilou, nunca desistiu, porque sabia que o preço a ser pago era o preço do perdão de todos os pecadores. Foi nesse contexto que a figura de Simão de Cirene entrou na história. Ao ser forçado a carregar a cruz de Jesus, Simão se tornou parte dessa jornada. Ele não pediu por isso, mas foi escolhido para carregar o fardo físico da cruz, mesmo sem entender completamente a magnitude do que estava acontecendo. Isso levanta uma questão profunda. Quantas vezes somos chamados a carregar nossas próprias cruzes na vida, muitas vezes sem entender o propósito? Quantas vezes somos forçados a enfrentar dificuldades que não escolhemos, mas que de alguma forma fazem parte do plano de Deus para nossas vidas? A caminhada de Jesus até o Calvário é um reflexo de como todos nós, em nossa caminhada de fé, também enfrentamos momentos de sofrimento e provação. E assim como Jesus, que enfrentou a cruz com determinação e amor, também somos chamados a carregar nossas próprias cruzes. Nossos sofrimentos, dificuldades e desafios muitas vezes parecem pesados demais para suportar, mas como Cristo, podemos encontrar força para continuar a caminhada. Cada um de nós tem uma cruz a carregar, seja a dor da perda, as dificuldades financeiras, os desafios emocionais ou espirituais, mas é através dessa carga que nos tornamos mais próximos de Cristo e mais fortes em nossa fé. Se há algo que podemos aprender com Jesus carregando sua cruz, é que a verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas em aceitá-lo com fé. A cruz, que representava dor, humilhação e morte, também se tornou um símbolo de vitória, libertação e vida eterna. Jesus nos mostrou que ao carregar a cruz, encontramos a verdadeira liberdade. Ele nos ensinou que por mais pesada que seja a carga, é através dela que chegamos à ressurreição, à nova vida, à promessa de salvação. Agora, quero saber de vocês. Como essa história de Jesus carregando sua cruz toca o seu coração? Quais cruzes você está carregando hoje em sua vida? E como a fé em Cristo pode ajudá-lo a enfrentá-las? Deixe um comentário abaixo, compartilhando suas experiências e pensamentos. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que tragam luz e esperança para a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente você e sua família e nos guie em nossa caminhada de fé, assim como ele guiou Jesus até a cruz. Simão de Cirene não era uma figura que muitos lembrariam, pois sua presença na narrativa bíblica foi rápida e forçada, mas seu papel foi fundamental. Ele foi o homem escolhido para ajudar Jesus a carregar a cruz. Imagine a cena. O peso da cruz de Jesus, já marcada pelas suas chagas, pesava sobre os ombros de Simão. Ele era um homem comum, talvez sem grande destaque ou relevância na sociedade da época, vindo de Cirene, uma cidade na atual Líbia, e com certeza não sabia que aquele simples ato de carregar a cruz iria colocar seu nome nos livros da história cristã. O que o motivou a seguir os soldados romanos, a carregar aquele fardo e fazer parte de um dos momentos mais significativos da história da salvação? Talvez ele não entendesse naquele momento,
mas ele estava participando do maior sacrifício já feito pela humanidade. O destino de toda a humanidade estava sendo cumprido e Simão, de uma forma inesperada, foi convidado a fazer parte disso. A imagem de Simão carregando a cruz de Cristo é poderosa e carregada de simbolismo. Ele não pediu para carregar a cruz, e ao contrário de muitos, ele não estava buscando um caminho de glória ou reconhecimento. Ele foi forçado, mas ao carregar aquele fardo, ele se tornou parte do plano divino. Esse ato aparentemente simples teve um impacto eterno. A história de Simão nos faz refletir sobre os momentos em que, na vida, somos chamados a carregar nossas próprias cruzes. Não escolhemos as dificuldades que surgem, mas elas vêm, e muitas vezes sem aviso. Podemos nos sentir sobrecarregados, questionando por que estamos passando por essas situações difíceis. No entanto, o exemplo de Simão nos ensina que, mesmo quando somos forçados a carregar algo pesado, podemos fazer isso com coragem e fé. Simão não desistiu. Ele não se virou e foi embora. Ele seguiu em frente, sem saber o impacto de seu ato. Da mesma forma, muitas vezes enfrentamos situações que não escolhemos, mas ao seguir adiante com fé, conseguimos fazer parte do plano divino para nossas vidas. A cruz de Jesus não era um simples objeto de tortura. Para o cristão, a cruz representa o maior sacrifício, a maior demonstração de amor. Jesus, ao carregá-la, estava levando sobre si não apenas o peso físico, mas os pecados do mundo inteiro. A dor que ele sentia não era apenas física, mas espiritual. Ele estava se tornando o cordeiro imolado para que todos nós pudéssemos ser perdoados. O sofrimento de Jesus era um sofrimento redentor. Ele não estava sofrendo em vão. Cada dor, cada golpe, cada queda era um passo mais próximo do cumprimento do propósito de Deus. O peso da cruz era o peso do pecado do mundo, e Jesus voluntariamente assumiu esse fardo para que pudéssemos ser libertos. No entanto, quando Simão foi chamado a carregar a cruz, ele assumiu não apenas o peso físico, mas também se tornou um símbolo de todos nós, que somos chamados a carregar nossas cruzes diárias. A cruz de Cristo é o reflexo de todos os sacrifícios e dificuldades que enfrentamos em nome da nossa fé. Assim como Jesus, somos chamados a carregar nossas cruzes com perseverança, confiança e, acima de tudo, amor. Simão de Cirene, ao carregar a cruz, foi também um exemplo de como a fé e a obediência podem se manifestar de maneiras inesperadas. A história de Simão mostra que, às vezes, a maior demonstração de fé não vem das grandes escolhas que fazemos, mas das pequenas ações que nos são impostas sem aviso. Ele estava ali, talvez sem querer, sem pedir, mas foi escolhido por Deus para um momento único. Isso nos faz refletir sobre as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho, muitas vezes de formas inesperadas. Talvez você não tenha escolhido a situação difícil que está enfrentando, mas assim como Simão, você tem a oportunidade de fazer parte de algo maior. Cada cruz que carregamos, seja no trabalho, na família ou em nossa vida espiritual, é uma chance de nos unirmos ao sofrimento de Cristo e, por meio dele, crescermos em nossa fé. Simão de Cirene, em sua simplicidade e na dificuldade de carregar aquele fardo, se tornou um símbolo para todos os cristãos. Sua ação nos mostra que, embora o sofrimento seja inevitável, ele também pode ser redentor. Em vez de recusar a cruz, como muitos fariam, Simão aceitou-a. Ele não sabia o que isso significaria para ele, mas ao carregar aquele fardo, ele se tornou um discípulo sem palavras. Sua ação foi um testemunho de fé, de sacrifício e de coragem. Ao seguir em frente, ele nos ensina que a verdadeira fé muitas vezes exige que aceitemos a dor, mas que também confiemos que Deus tem um plano para nós, mesmo quando não entendemos o porquê.
Quando pensamos no exemplo de Simão de Cirene, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre os momentos em que fomos chamados a carregar nossas cruzes. Cada um de nós enfrenta suas próprias dificuldades, mas será que estamos seguindo com fé, assim como Simão? Será que estamos prontos para assumir os fardos que nos são dados, confiando que, por mais pesado que seja, há um propósito divino em cada passo que damos? É difícil, é desafiador, mas assim como Simão, podemos descobrir que, ao carregar nossas cruzes com fé e obediência, encontramos uma paz e uma força que só Deus pode oferecer. Agora quero saber de você. Qual cruz você está carregando neste momento e como você tem encontrado força para seguir em frente? Deixe um comentário abaixo, compartilhando sua experiência. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos que nos ajudam a crescer na fé e a carregar nossas cruzes com coragem e amor. Que Deus abençoe sua jornada. Quando refletimos sobre a ação de Simão de Cirene ao carregar a cruz de Jesus, somos confrontados com um tema muito profundo: o significado de carregar fardos em nossas vidas. Muitas vezes, a dor e as dificuldades que enfrentamos podem parecer esmagadoras, mas o exemplo de Simão nos ensina que cada cruz que carregamos tem um propósito. Não sabemos o impacto imediato do sofrimento ou da carga que carregamos, mas ao passarmos por ele com fé e perseverança, nos tornamos instrumentos do plano divino. Simão, sem querer, tornou-se parte do plano de salvação de Deus. Ele não tinha ideia de que seu ato simples teria repercussões eternas. Da mesma forma, nossas ações, mesmo quando nos parecem pequenas ou forçadas, podem ter uma grande importância no plano de Deus para o mundo. Cada momento de serviço, cada ato de obediência, é uma oportunidade para colaborar com a vontade divina, mesmo sem compreender completamente a magnitude dessa colaboração. Simão foi forçado a carregar a cruz, mas ele o fez com obediência. E essa obediência é o que transforma o peso da cruz em algo significativo. Jesus, ao carregar sua própria cruz, fez isso por amor e sacrifício. O sofrimento de Jesus não foi em vão, mas cada passo que ele deu em direção ao Calvário era um passo em direção à nossa redenção. Ele aceitou a dor, a humilhação e o sacrifício, porque sabia que esse era o único caminho para restaurar a humanidade à comunhão com Deus. E ao refletirmos sobre a obediência de Simão, somos lembrados de que a obediência a Deus, mesmo quando difícil ou incompreendida, é o caminho para a salvação. Cada momento de dor e sofrimento, quando vivido com fé, se torna uma oportunidade de crescer em espírito e de nos aproximarmos de Deus. O ato de Simão de Cirene também é um reflexo do chamado de todos os cristãos para viver uma vida de serviço. Jesus não nos chamou para ser grandes em poder ou riquezas, mas nos chamou para servir aos outros, para carregar os fardos uns dos outros. Quando ajudamos, servimos e amamos aqueles ao nosso redor, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que veio para servir, não para ser servido. O serviço não precisa ser grandioso ou reconhecido por outros. A verdadeira grandeza está na humildade e na disposição de carregar as cruzes dos outros, sem esperar nada em troca. Simão não foi reconhecido por sua ajuda naquele momento, mas sua disposição em carregar a cruz, ainda que forçada, o fez um herói silencioso no plano de Deus. Muitas vezes nossas maiores ações de fé e serviço não são vistas ou reconhecidas por ninguém, mas Deus vê cada ato de obediência e serviço. O que podemos aprender com Simão de Cirene em nossas próprias vidas? Primeiramente, devemos aprender a carregar nossas cruzes com fé. Todos nós enfrentamos desafios, dificuldades e sofrimentos, mas como Simão, somos chamados a suportá-los com a certeza de que Deus tem um propósito para cada um de nós. Segundo,
Devemos aprender a servir uns aos outros, mesmo quando não há reconhecimento ou recompensa. O serviço cristão não é sobre o que podemos ganhar, mas sobre o que podemos dar. Ao servir, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. E, finalmente, devemos entender que, assim como Jesus e Simão, nossa jornada de fé nos levará por caminhos difíceis, mas é nesses caminhos que Deus está conosco, nos fortalecendo, nos guiando e nos transformando. Simão de Cirene, sem saber, foi usado por Deus para realizar um dos maiores atos de serviço da história. Seu ato simples de carregar a cruz de Jesus se tornou um símbolo de fé, obediência e serviço para todos nós. Assim como ele, somos chamados a carregar nossas cruzes com fé, a servir aos outros com humildade e a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos o propósito de nossa jornada. Cada desafio, cada sofrimento, cada momento de dor tem o potencial de nos aproximar de Deus se o carregarmos com fé e obediência. Como Simão, podemos nos tornar parte do plano divino, mesmo nas situações mais inesperadas e difíceis. Agora, quero saber de você. Quais cruzes você tem carregado em sua vida e como tem encontrado força para segui-las com fé? O que você aprendeu com a história de Simão de Cirene? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores sobre fé e serviço. Que Deus abençoe você e continue a guiá-lo em sua jornada de fé. À medida que refletimos sobre a história de Simão de Cirene, um homem que por acaso ou por intervenção divina foi escolhido para carregar a cruz de Jesus, vemos como sua ação, embora forçada, teve implicações muito mais profundas do que ele poderia imaginar naquele momento. Simão foi chamado para um papel que não procurava e talvez nem entendesse completamente, mas ao carregar a cruz, ele se uniu a Jesus no maior sacrifício que o mundo já conheceu. Esse ato simples de serviço se tornou um símbolo de sacrifício e obediência que transcende o tempo. Ele representa todos nós, que muitas vezes somos chamados a carregar nossas próprias cruzes, não por escolha, mas por necessidade. E assim como Simão, ao aceitar essa responsabilidade, sem questionar ou se opor, nos tornamos participantes ativos no plano de Deus para o mundo. A obediência de Simão em carregar a cruz é um reflexo da nossa própria obediência a Deus. Muitas vezes, somos chamados a enfrentar situações difíceis que não escolhemos e, no entanto, somos chamados a aceitá-las e a seguir em frente com fé. A vida cristã muitas vezes exige de nós a coragem de carregar nossas cruzes, que podem se manifestar em desafios pessoais, espirituais ou emocionais. No entanto, a história de Simão nos lembra que, ao carregar nossas cruzes com fé, podemos ser parte de algo muito maior do que nós mesmos. Cada momento de sofrimento, por mais doloroso que seja, tem o potencial de nos transformar, nos aproximar de Deus e nos permitir crescer espiritualmente. Ao carregar nossas cruzes com obediência, estamos participando do plano divino e nos tornando instrumentos de sua vontade. Quando olhamos para Simão de Cirene, vemos um homem comum que, sem querer, se tornou parte de uma história muito maior. E isso é algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Deus muitas vezes nos chama para agir em momentos inesperados, sem que compreendamos completamente o propósito de nossas ações. No entanto, cada um de nós é chamado a ser uma parte vital de seu plano. Como Simão, talvez não saibamos o impacto que nossas ações terão, mas quando as fazemos com fé e obediência, estamos cumprindo um papel essencial no plano de Deus para o mundo. Simão foi escolhido para um papel de serviço, e através desse serviço, ele tocou o mundo de uma maneira que jamais imaginou. Cada ato de serviço que fazemos, por menor que pareça, tem o poder de transformar vidas, incluindo a nossa. A história de Simão nos desafia a pensar sobre como reagimos quando somos chamados a carregar nossas próprias cruzes.
Será que as aceitamos com fé, como Simão, ou resistimos, questionando o motivo de termos que enfrentar tais dificuldades? A verdadeira fé não está em evitar o sofrimento, mas em aceitá-lo com a confiança de que Deus está conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Simão, ao carregar a cruz de Jesus, não apenas carregou um fardo físico, mas também se uniu ao sacrifício que salvaria a humanidade. Cada um de nós é chamado a carregar nossa cruz com a mesma confiança e obediência, sabendo que através dela podemos experimentar a transformação e a salvação oferecidas por Cristo. Agora, pensando na sua própria vida, quero que você reflita: quais cruzes você tem carregado? Como tem lidado com as dificuldades que surgem em seu caminho? Você está disposto a aceitá-las com fé, assim como Simão de Cirene fez, sem questionar, mas confiando que Deus tem um propósito para você? Deixe um comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre como você carrega suas cruzes na vida. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que nos ajudam a crescer na fé e a entender o plano de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe sua jornada de fé e lhe dê força para carregar sua cruz com coragem e amor, assim como Jesus e Simão de Cirene. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo, e compartilhe como essa mensagem falou profundamente com você. Sua opinião é muito importante e nos ajuda a entender como podemos continuar levando o amor e os ensinamentos de Cristo a mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores e edificantes que fortalecem nossa fé a cada dia. Ao deixar o seu like, você apoia esta missão e nos permite alcançar mais pessoas que precisam dessa palavra. E claro, ao se inscrever, você será notificado de todos os próximos vídeos, incluindo o que já está na tela final, que tem mais mensagens poderosas para a sua vida. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua caminhada de fé, e que você possa sempre carregar sua cruz com coragem, confiança e, acima de tudo, com amor, assim como nosso Senhor Jesus Cristo.